gente vai seguir falando do que tem valor no futebol, mas para muito além dos clubes. Comigo aqui no Jornal Times Brasil, tetracampeão mundial de 1994, cofundador e diretor executivo da Fundação Gol de Letra, Raí. Raí, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Aí contar para vocês que eu entrevistei o Raí pela primeira vez, tem quase 30 anos. Nem devia falar para não denunciar a nossa idade, mas éramos duas crianças. Ele estava no Paris Saint-Germain, isso foi em Paris. Exatamente, em Paris. Exatamente. Que lembrança boa, né? Lembrança boa. Mas um prazer gigantesco ter você aqui. Eu quero que você comece contando a história da Fundação Gol de Letra, porque talvez muita gente que esteja aqui nos acompanhando não saiba exatamente como surgiu e o que vocês fazem, que é um trabalho tão lindo. Verdade, já estamos aqui comemorando 25 anos, ano passado, 26 agora. E no final da minha carreira, já estava no final dos anos 90, né? Eu parei de jogar em 2000. Voltando da França em 98, já estava com esse plano de começar. É um projeto, Gol de Letra é um jogo de palavras, né? Com esporte pela educação. Então, e a educação não só pela atividade esportiva, que é o principal, mas a gente tem o esporte com atividades culturais, o esporte com educação. Então, resumindo, basicamente, a gente tem dois públicos, né, que vão até 14 anos. Hoje a gente trabalha até em creches, né? Ia de 6 a 14, hoje trabalhamos até em creche. E é um trabalho de educação, né, mais amplo em bairros pobres, né, para aumentar a perspectiva de vida, possibilidade de formação e de vida futura para as crianças, esses jovens. E a partir de 14, 15 anos também uma formação já profissional também, já um projeto de vida. A gente tem profissionais que ajudam os jovens a fazer um projeto de vida e dá oportunidades de formação e de emprego. E o que faz, graças ao nosso grande diferencial, na verdade, é o trabalho comunitário com família, né? Então é educação, diria que é educação, valores do esporte, mas ligado a uma ação social, né? De assistentes sociais, de acompanhamento de família, de acompanhamento da escola. Esse que faz o nosso grande diferencial. E já foram, nesse tempo todo, foram mais de 30 mil crianças jovens que passaram nos nossos centros. Parabéns, é incrível. E como é que a França entra nessa história? Porque tem atuação na França também. Sim, sim. E aí, lembrando, quando eu te entrevistei a primeira vez, eu fiquei muito impressionada. Você tinha acabado de anunciar que você ia sair do Paris Saint-Germain e era uma multidão na frente ali do centro de treinamento, todo mundo Rai. Lá é Rai, não é Rai. Exatamente. E você hoje em dia mora entre lá e cá. Sim, então, sim. O Gol de Letra tem atuação lá também. Tem empresas francesas que também ajudam. A gente, logo no começo que a gente começou aqui, até por essa relação, os franceses mandavam cartas, na época era cartas, né? Como é que a gente pode ajudar e tal, algumas empresas que eu tinha relação. Então a gente, para facilitar isso, essa ponte, montamos uma estrutura lá, que existe até hoje, com poucos profissionais, porque a grande atividade são mais de 100 profissionais, colaboradores que trabalham aqui, e lá tem uma estrutura menor, mas bastante eficiente, porque utilizamos essa relação. Então tem muitas grandes empresas francesas que estão presentes aqui, que são nossos parceiros, e a gente faz muito projeto de intercâmbio de jovens. Então, tem jovens brasileiros que vão para lá passar um tempo, a gente facilita, que faz uma transformação genial, maravilhosa, e franceses a gente recebe aqui também. E já faz mais de 20 anos que a gente tem essa estrutura na França. Então, hoje a gente pode dizer que a França corresponde a 30%, 40%, até dependendo do ano, do nosso faturamento total. Empresas, obviamente, que têm interesse também no país, que gostam do país, se identificam. E, inclusive, o que a gente vai inaugurar amanhã, né, uma casa de juventude, são com empresas francesas, né, CMA-CGM, que é uma espécie de transporte marítimo, logística, junto com outra empresa que não é francesa, que é Puratos, que é da belga, que também... E vai ser um centro de juventude, mas também uma escola de panificação, confeitaria e chocolateria, né? Então, você vê que como a gente amplia, não é o esporte, a educação, mas também com oportunidades profissionais. É muito incrível e é exatamente isso. Ele está aqui exatamente para contar para a gente aqui em primeira mão o que vai acontecer amanhã, aonde vai ser e qual é a ideia de vocês com esse projeto. Olha, a gente começou aqui em São Paulo, onde vai ser a inauguração ontem, na zona norte de São Paulo, uma região que chama Vila Bertina, região Tremembé, para quem conhece São Paulo, ali perto do Horto Florestal. E nessa região a gente começou lá, foi o primeiro, era uma escola abandonada que a gente começou, que depois voltou a ser uma escola pública exemplar, hoje é uma das melhores escolas de São Paulo, e a escola chama até Dr. Sócrates, em homenagem ao irmão. E a gente, pela primeira vez, isso acho que é um marco para a gente, por isso que é importante, vai ter um centro de juventude que é um imóvel próprio. A gente teve um parceiro que financiou a compra de um imóvel próprio dentro da comunidade, praticamente, bem próximo da comunidade, e que vai propiciar que a gente faça todos esses projetos de formação profissional
também tem um trabalho de famílias que a gente vai ter dentro desse centro de juventude e outras formações diversas, né, para jovens e empregabilidade que acaba tendo um impacto também econômico. A gente percebeu, né, que nesse tempo todo que a gente está nessa região, que os jovens, né, acabam tendo um salário melhor que os pais, têm uma formação melhor e tem também traz o desenvolvimento local também com impacto econômico. E há interesse nessas empresas francesas em captar talentos brasileiros para eles também? Aí eu digo não apenas, não que seja pouco, mas não apenas no futebol, mas como você disse, vocês também têm outras profissões que vocês ensinam para esses jovens? Sim, muitas outras profissões, vai muito além do esporte. Claro que tem muitos que se interessam, viram monitores esportivos, depois ou fazem faculdade também, mas a ideia é ampliar as possibilidades, cada um descubra, dar a possibilidade que cada um descubra a sua vocação. E as empresas francesas, sim, né? Temos um projeto com o Carrefour, né, no Rio de Janeiro, aqui de formação de jovens em empregabilidade. Nesse centro de juventude vai ser também um parceiro. Então, eles veem muito valor na nossa formação humana, né? Você tem a formação técnica que eles trazem. Então, por exemplo, a escola que a gente vai inaugurar amanhã tem uma parceria com o Senai. Então, tem a questão técnica, mas eles sabem que tem um histórico, esse jovem, dentro da fundação, com valores de cidadania, valores de respeito, valores da vida, né? Uma formação humana que dá uma base mais sólida de formação para que ele seja também um profissional de qualidade. Acho que isso que chama a atenção dos nossos parceiros, né? São parceiros que nos ajudam na questão financiamento, mas que também se beneficiam depois pela qualidade da formação que a gente tem, que acaba se transformando em profissionais também mais qualificados. Como é que você organiza a sua rotina? Você estava me contando que você fica metade do tempo no Brasil, metade na França. Inclusive, você chegou hoje de manhã. Foi. Então, obrigado mais ainda por estar aqui com a gente. Como é a sua rotina hoje em dia? Como você consegue conciliar isso tudo? Eu estava até uns 3 anos atrás, eu passava muito mais tempo no Brasil e ia com frequência para a França. Há 3 anos eu comecei a fazer um mestrado, então eu sempre também buscando minha formação também, está sempre me reciclando, né? Baseado na experiência da Gold-Letra, minha experiência também no esporte, e estava fazendo um mestrado lá, comecei a passar mais tempo lá. Aí criei vínculos também profissionais lá, tem um projeto ligado a um segundo clube de Paris, a gente estava falando do futebol aqui, do valor dos clubes. É um clube que hoje eu sou embaixador desse clube, chama Paris Futebol Clube. Paris só tinha um clube, né, uma cidade grande, capital, é a única da Europa que só tinha um clube na primeira divisão. Só tinha o Paris Saint-Germain. Então comecei há uns 2 anos e meio atrás, já foi para a primeira divisão agora. O time feminino é campeão da Copa da França, que legal. Ganhou até do Paris Saint-Germain. E a gente foi agora, esse clube foi comprado pelo grupo mais forte da França, que é LVMH. LVMH é o grande grupo que também vai fazer com que o clube passe a um outro estágio. Então, isso faz com que agora eu tenha projetos profissionais aqui e lá. E a minha sorte com relação à Fundação Gold-Letra é que isso só vai fortalecer essa relação com a França, com a Europa, que a gente acaba tendo o benefício também, né, até do câmbio, né, do euro, que a gente consegue captar por lá. E também facilita também a gente poder fazer esses projetos de intercâmbio dos próprios jovens, né, fazer parte da formação dos jovens também ter experiências fora do país. Raíssa, se eu levantar dessa bancada sem te fazer uma pergunta sobre futebol, eu acho que todo mundo está assistindo aqui vai me matar. Então, não consigo não perguntar como é que você está vendo a nossa atual seleção brasileira e, assim, definição em relação ao técnico. E, assim, desculpa, eu adoro futebol, tá? É bom saber. Depois a gente vai fazer uma só sobre futebol. Vamos fazer uma só sobre futebol. Mas eu acho que a crise, eu falo isso já há vários anos, acho que a crise do futebol brasileiro está relacionada à falta de formação de novos treinadores, né? Temos grandes treinadores? Temos, mas poucos. E quando você vê tantos treinadores estrangeiros aqui na elite, você imagina na formação dos atletas também, né? Se você na elite já falta, na seleção, a gente está tendo dificuldade de achar um treinador da seleção, você imagina na cadeia toda de formação. Então, acho que faltou, muito atrasado, acho que hoje existe um curso de treinadores, mas ainda não reconhecido fora. Então, falta investir também na formação de treinadores, a qualificação de treinadores, para que a gente tenha mais quantidade para depois daí conseguir a qualidade. Acho que a crise da seleção é um reflexo disso também, né? O que está se passando. A troca de treinadores, claro, que faz com que o clube, a equipe não tenha uma sequência, não tenha nada sólido, uma estratégia definida. E os clubes acabam sofrendo com isso também. Eu acho que a crise do futebol brasileiro das últimas décadas, eu diria, passa também pela falta de investimento, né? Não quer dizer que a gente não tenha grandes treinadores, mas não tem o suficiente, né, para o que representa o futebol brasileiro. Então, todos os outros países, né,
investiram na formação de atletas, mas através da formação de treinadores. Eu vi isso na França, Portugal, né, tem uma escola de treinadores, Espanha também. Então, os países investiram muito nisso e estão colhendo agora os resultados positivos, não só de bons treinadores, mas também de boas equipes. Rai, muito obrigada. Assim, eu desejo mais sucesso ainda para a Fundação Gol de Letra. Foi um prazer mesmo prazer é meu. ter você aqui. E na próxima, só sobre futebol. Tá bem?